aprender inglês é diferente de falar inglês, tá? Por quê? Porque hoje a gente vai fazer um treino para fala, para praticar a fala no inglês. Aprender inglês você provavelmente já consegue fazer, você já deve ter aprendido muita coisa, até mesmo com o meu conteúdo. Então você praticamente já consegue aprender alguma coisa em inglês. Agora o falar inglês é uma outra situação. Então hoje o nosso treino é voltado para te ajudar a falar mesmo, tá? Então o que é importante entender? Que aprender é uma coisa e falar é outra. Mais ou menos, das pesquisas que eu faço com todo mundo que chega até mim, de cada 10 pessoas que dizem que já aprenderam inglês em algum momento da vida, seja na escola, escola de idioma, professor particular, enfim, já aprenderam inglês de alguma maneira, de cada 10 pessoas, tá? 7 não falam inglês. 7 pessoas não conseguem falar inglês. Aprenderam alguma coisa sim, mas não conseguem falar. De cada 10, uma média de 7. Cada 10 que já aprenderam alguma coisa em inglês. Tá, por que eu tô te falando isso? Porque como nem todo treino faz você falar inglês, é importante você entender como que o treino de hoje vai funcionar, porque daí você pode usar esse treino de hoje para outros conteúdos que você tem interesse. Então, esse treino, essa técnica que nós vamos aprender hoje, é uma técnica que depois você pode colocar também em outros conteúdos. Nem todo treino vai fazer você falar inglês, nem todo treino vai praticar a sua fala, tá? Então, o treino que a gente vai fazer aqui hoje é exatamente para isso, para praticar a sua fala. As pessoas me perguntam, tá bom, teacher, já entendi, aprender inglês é diferente de falar inglês, nem todo treino que eu tô fazendo em inglês vai me fazer falar inglês, tá? Agora, que tipo de treino então que eu vou ter que fazer? E aí, guys? Que tipo de treino você vai ter que fazer se você quer falar inglês, se não é todo treino que vai fazer isso, se aprender é diferente de falar. Eu brinco que é algo tão óbvio, né? Só que não é tão simples, né? É algo fácil, mas que não é tão simples na prática. Guys, é o treino de falar, treinar aquilo que você aprende falando, tá? Mas eu não falo, teacher, e aí? Então, vamos ver como é que isso vai funcionar então. É tão óbvio, né? Você tem que abrir a boca e falar, só que não é tão simples. Então eu trouxe um conteúdo pra gente ver isso na prática, tá? Lembrando que você pode aplicar essa técnica em outros conteúdos também. Então vamos imaginar que o conteúdo que você está aprendendo, que você teve curiosidade para aprender, não sei como usa, confundo esse have to, o there to be. Nossa, teacher, que confusão. Não tô entendendo quando eu uso toda essa galera aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Separei aqui 3, é uma aula combo aqui hoje, hein? É 3 em 1, 3 conteúdos em 1. Have to e there to be. O que acontece, guys? Essas 3 palavras aqui, have to e o there to be, eles possuem praticamente a mesma tradução, que é o ter, tá? Aí que começa a confusão na hora da gente usar. Na hora de usar um, coloca o outro, na hora de usar outro, coloca aquele lá, e aí tá feita a confusão. Então vamos entender quando que eu uso cada um deles, vamos entender o que é cada um deles e quando que eu uso. Tá, o primeiro aqui que eu quero passar com vocês é o have. Quem é o have? O have é o ter no sentido de possuir. Ele é bastante conhecido, ele é um verbo, tá? Como qualquer outro, tipo acordar, dormir, levantar, sabe? Trabalhar, esses são todos verbos, né? O have também é um ter, possuir, ele é um verbo. Tudo bem até aqui? Como assim, teacher? Ó, se você tiver que falar, por exemplo, assim, ó, eu tenho alguma coisa. Sabe quando você tem que falar, por exemplo, eu tenho uma casa, eu tenho um cachorro, eu tenho um carro bonito, eu tenho, né? Você vai usar ele. Então, toda vez que você tem que falar eu tenho, você vai usar I have. Tudo bem? Vou dar uma dica plus aqui, ó, de sons, já que ontem a gente falou sobre sons na nossa live. Cuidado com essas vogais que aparecem no final das palavras em inglês, tá? Toda vez que aparece um E, uma vogalzinha aí no final da palavra, eu ouço as pessoas dizerem heavy, né? Porque no português a gente tem essa tendência de colocar os sons
das vogais ali, né? Facebook. Às vezes a palavra nem tem vogal, a gente coloca, né? Que nem Facebook. A gente coloca um som de I, work. Então, é um pouco padrão do nosso som, do português. E aí no inglês a gente transfere. Então, palavras também com E no final, por exemplo, é mudo, tá? Esse eu não falo, eu elimino mesmo o som dele. Então, ao invés de have, I have. É só o som do V de V, tá bom? Só para você saber. Não precisa ficar preocupado com isso agora, mas só para você já ter uma consciência e conforme você for praticando, você já pode ir colocando na prática. Porque se você não tem a consciência, não sabe que aquilo funciona assim, você nunca vai colocar na prática, não é? Então, então agora eu sei que é have. Ok, vou ficar atento para eu ir pondo na prática conforme eu for praticando. É assim que funciona essa automação que a gente fala. Então, ao invés de I have, I have. Tudo bem? Então, toda vez que eu falo eu tenho o quê? Eu possuo. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa. I have. Vamos ver no exemplo? Eu tenho um carro. Ó, lembra que eu falei que a gente vai fazer um treino para fala hoje? Aula mão na massa com esse conteúdo? O que eu quero que você faça agora? Quero que você abra sua boca e fale essa sentença. Teacher, mas eu nunca falei. Tá, então eu vou te ajudar. Ó, eu tenho, I have. Tudo bem essa informação? Eu tenho, I have. Ó, você já falou aí, ó, você já tem metade da frase aí, né? Um carro vai ficar a car. O é representado pela letra A no inglês, que é uma. E o som disso é tá bom? E carro, car. Eu tenho um carro. Como é que você diria isso em inglês? Ai, Titi, mas é a pronúncia. Então, esse treino é para fala, ou seja, a gente precisa primeiro abrir a boca e falar, para então a pronúncia ir sendo melhorada conforme a gente vai falando. Então, o que eu preciso que você faça agora? Abre a boca e fale. Como você acha que é? E não fale perfeito, porque nem é o nosso objetivo. E a gente talvez nem seja o nosso alvo a perfeição. E sim, se comunicar, conseguir ser entendido, conseguir entender, não é? Falar bem, né? Eu tenho um carro. I have a car. É isso. Eu tenho, eu possuo. Lembra que eu falei pra você que esse som aqui acaba sumindo? Eu não falo I have, sim, I have. I have. Só que eu já tenho um outro som aqui, ó, de Ó, conteúdo da live de ontem, hein? Eu vou juntar esses dois sons aqui, ó. Então, ao invés de eu falar I have a car, eu junto I have. Ele vai pegar já esse som do A, que é som de Isso é um som grudado. I have. Som de Sabe aquele A com um tiozinho de acento assim em cima? É isso. I have a car. Juntei tudo. Já posso ir treinando assim, teacher? Mesmo que eu nunca tenha falado isso antes? Pode. Se pra você já for confortável ir treinando assim, vai treinando. Teacher, nossa, muito difícil, eu não consegui falar nada. É ir treinando. Quando você for juntando sons, você vai perceber que vai ficar mais fácil falar assim do que tudo separado. Então, I have a car, I have a car. I have, eu tenho, eu possuo, tudo bem? Olha outro exemplo. Eu tenho uma família linda. Linda é beautiful. Beautiful. Família, family. No inglês, a gente inverte, né? O adjetivo vem sempre antes. No português, a gente fala uma família linda. No inglês, o linda vem antes do família. É como se nós falássemos uma linda família. Mas eu não preciso traduzir assim, não. Continua traduzindo lá, uma família linda. Só lembrar que no inglês, esse linda vem antes do família. Dito isso, com essa dica, como que você diria então? Eu tenho uma família linda. Já pode abrir na boca falando, porque o nosso treino de hoje é mão na massa. E eu falei pra você que era um treino pra fala, pra praticar a fala. Isso que você tá fazendo é exatamente isso. Como que você diria então? Eu tenho uma família linda. Não fique preocupado com a pronúncia. Ó, de novo, vamos já juntar aqui, ó. Ao invés de I have a beautiful family. I have a beautiful family. Tudo bem? I have a beautiful family. Que legal, tá? Então, I have. Eu tenho no sentido de possuir. O que eu vou sugerir para vocês? Ó, depois que você fez isso, pegou um conteúdo, né? Hoje o meu exemplo foi com have to e o there to be. Foi o conteúdo que eu peguei. Você poderia ter feito com qualquer. To be, modais, estruturas, como perguntar, negar. E aí você
escolhe. Conteúdo aqui não falta. Pegou um conteúdo, entendeu como usa, né? Elabore exemplos, tá? Usando aquilo que você separou. Você pode fazer o seu exemplo agora, tá? Nem precisa fazer o que tá aqui não. Se você tem filhos, quantos filhos você tem? Você tem um filho? Se for menino, son, sun, igual sol. Se for menina, daughter, daughter. Se for filhos em geral, você pode falar children também, tá bom? Eu tenho 2 filhos, 2 children. Não quero falar se é menino, se é menina, também pode. Mas faça esse exemplo falando a sua realidade. Ai, Titi, mas eu não tenho filho. Fala outra coisa. Você tem irmão? Tenho um irmão. I have a brother. I have a sister. I have... Tá? Pode ir substituindo, mas fale o seu exemplo mesmo de verdade. Isso vai ajudando vocês a irem consolidando mais o conteúdo, porque aquilo vai agir também numa região emocional do nosso cérebro, que daí conecta muito melhor, a gente faz melhores conexões neurais e tem uma porção de coisas que acontece na hora que a gente está aprendendo, e isso também é uma técnica que a gente pode colocar. Guys, thanks! See you! Obrigada! E a gente vai se vendo, tudo bem? Bye bye, guys! See you!